Olá, me chamo Michael e ajudo massoterapeutas a fidelizarem clientes e manter a agenda cheia. Imagine aí, dinheiro entrando todo mês, sem você precisar viver correndo atrás de cliente. É exatamente aí que você merece estar. Esse vídeo existe por um motivo, te mostrar o caminho para chegar lá. Porque eu sei, nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Tem dia que a cliente cancela. Tem dia que parece que tudo desanda. E hoje eu quero conversar com você sobre uma situação que mais cedo ou mais tarde toda massoterapeuta vai enfrentar. Só que poucas sabem transformar esse momento em algo que joga a favor delas. Imagine a cena. Você acordou cedo, armou a sala de atendimento, preparou todo o ambiente, a música já está tocando, o aroma no ar, na sua cabeça, aquele atendimento já tinha começado. Aí o celular vibra. Você pega o telefone e lê a mensagem. Oi, tudo bem? Infelizmente hoje não vou conseguir ir. Às vezes vem uma explicação, às vezes nem é isso. E de repente, aquele horário que estava reservado vira um vazio, um silêncio, como se alguém tivesse puxado um tijolo da sua base, do seu dia. E junto com esse horário vem um monte de coisa. A frustração, a raiva, a insegurança, aquele frio na barriga de pensar, pronto, já se foi um dinheiro que eu já estava contando. É uma mistura de sentimentos difícil até de explicar, mas eu sei. Porque você provavelmente já passou por isso. E não foi só uma vez, foram várias. E talvez o pior nem seja o cancelamento. Talvez seja ficar olhando para a tela do celular sem saber o que responder. Porque começa uma briga dentro da sua cabeça. Uma parte quer ser educada, quer entender a cliente, quer manter uma boa relação, mas outra está cansada, está frustrada, está pensando em todas as contas que continuam chegando, mesmo quando a cliente não chega. Minha amiga, cancelamento em cima da hora não tira só um atendimento da sua agenda, ela abre um buraco no seu dia. E dependendo da forma como você reage, pode abrir outro na confiança da cliente também. E sabe o que acontece na maioria das vezes? As massoterapeutas caem em um dos dois extremos. Ou respondem de um jeito frio, seco, deixando claro que ficaram chateadas, ou respiram fundo, engolem tudo o que está sentindo e escrevem tudo bem e colocam um coraçãozinho, mesmo quando no fundo não está tudo bem. E o curioso é que nos dois casos quem perde é você, porque quando você responde com frieza, a cliente sente o peso da culpa. E quando você finge que está tudo certo, ela sente que tem alguma coisa estranha ali. Pode até não perceber conscientemente, mas percebe. As pessoas sentem o que as palavras escondem. Minha amiga, responder tudo bem quando na verdade não está tudo bem não é maturidade, é esconder o que sente. E quem vive se escondendo dificilmente cria conexões que fazem alguém querer voltar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se esse cancelamento, que hoje parece um problema, na verdade pudesse virar um dos momentos mais importantes da fidelização? E se aquela mensagem que fez o seu coração afundar por alguns segundos pudesse ser justamente o começo de uma relação ainda mais forte com essa cliente? Parece um pouco estranho, eu sei, quase contraditório, mas é exatamente aí que a maioria das profissionais da massoterapia enxerga uma porta fechada, enquanto as que têm agenda cheia enxergam uma oportunidade, porque elas entendem uma coisa que muda completamente o jogo. Cancelamento não precisa significar perda. Quando você sabe conduzir esse momento do jeito certo, ele fortalece o vínculo, aumenta o compromisso e faz a cliente voltar com muito mais consciência do valor do seu trabalho. É por isso que, para quem domina essa habilidade, cancelamento deixa de ser só um pesadelo e passa a ser uma ferramenta, uma das mais poderosas de fidelização. Saiba, massoterapeuta, a maioria tenta evitar cancelamentos. As massoterapeutas que têm agenda cheia aprenderam algo muito mais valioso, transformar o cancelamento no começo de uma cliente ainda mais fiel. Isso é poderoso demais. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque quando esse vídeo acabar, é sinal de que ela ainda não experimentou de verdade o valor da sua sessão. E isso não precisa ser visto como um problema, pode ser visto
como uma oportunidade, a oportunidade de criar consciência, de mostrar o que ela deixa de ganhar quando não cuida de si, ou quando cancela a sua massagem. E sabe qual é o melhor momento para fazer isso? Justamente quando ela cancela. Porque é nesse instante que ela está pensando na decisão que acabou de tomar. O cancelamento abre uma janela que quase ninguém percebe. É o momento em que a cliente está mais receptiva para entender o valor do que acabou de deixar para depois. Quem sabe aproveitar esse instante não perde clientes, fortalece vínculo. Mas antes de eu te mostrar como fazer isso, eu preciso falar sobre dois erros que acabam afastando muitos clientes. O primeiro é a frieza, a resposta seca, o famoso ok, tudo bem. Depois você agenda. Parece profissional, mas muitas vezes transmite distância. A cliente sente que você ficou chateada, ou que simplesmente não se importa. E nos dois casos, alguma coisa se quebra. Porque relacionamento não cresce no frio. O segundo erro é o extremo oposto. É querer mostrar tanta compreensão que você acaba anulando o valor do próprio atendimento. Imagina, fica tranquila, não tem problema nenhum. Tá tranquila, tá de boa. Quando der, você marca de novo. Parece acolhimento, mas a mensagem escondida é outra. Cancelar aqui não faz diferença. E quando essa ideia se instala, o cancelamento vira hábito. Hoje aconteceu uma vez, depois outra, e outra, e outra. E quando você percebe, a cliente desapareceu. Você perdeu totalmente o valor para ela. Minha amiga, entre a resposta fria, que afasta, e a compreensão exagerada, que tira o peso da decisão, existe um caminho que acolhe sem perder o valor, que demonstra empatia sem abrir mão da sua autoridade. E esse caminho faz a cliente querer voltar. Só que esse caminho não nasce com a gente, ele precisa ser aprendido, treinado, até deixar de ser uma técnica e virar parte da forma como você atende. E quando isso acontece, o cancelamento deixa parecer um golpe na sua agenda. Ele vira um momento de conexão, um daqueles momentos discretos que, quando bem conduzidos, transforma uma cliente comum em uma cliente fiel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já cancelou alguma coisa em cima da hora? Uma consulta, um compromisso, um almoço, um encontro que você tinha certeza que iria, mas acabou não indo? Agora volta nesse momento por alguns segundos. Lembra de como você se sentiu depois. E me responde outra coisa. Já aconteceu de alguém responder o seu cancelamento de um jeito tão humano, tão respeitoso, que aquilo ficou na sua memória? A pessoa não te julgou, não fingiu que não tinha acontecido nada. Ela deixou claro, aquele compromisso tinha valor, mas fez isso com tanto cuidado que você saiu da conversa se sentindo compreendida e não culpada. É curioso como algumas respostas duram muito mais que o próprio acontecimento. Eu aposto que você ainda lembra dessa pessoa ou desse momento, e se um dia precisasse novamente do serviço dela, é bem provável que ela fosse primeira que viria na sua cabeça. Saiba, não é quando tudo está certo que as pessoas conquistam confiança, é quando alguém decepciona você e mesmo assim encontra acolhimento sem perder o respeito. É isso que fica na minha memória. Agora traz essa cena para sua realidade. Quando uma cliente cancela, ela também está vivendo um momento delicado. Algo com certeza aconteceu, mesmo que a mensagem pareça fria, mesmo que ela escreva só 2 linhas, mesmo que tente agir como se fosse algo comum. Lá no fundo, ela sabe que ocupou um horário seu. Ela sabe que você preparou, você estava empolgada, ela sabe que mudou o seu dia. E por menor que seja, existe um desconforto dentro dela. É justamente aí que muita gente perde uma oportunidade enorme. Porque esse desconforto abre uma porta. Só que quase ninguém percebe. Na cabeça da cliente, normalmente existe 2 possibilidades. Ou você vai responder de forma seca, ou vai dizer aquele famoso imagine, tá tudo bem. São respostas previsíveis, minha amiga. Ela já viu isso antes, já recebeu isso de outras pessoas. Nada surpreende, nada marca. Agora imagina
Quando você responde de um jeito completamente diferente, com firmeza, com empatia, com respeito, sem culpa nenhuma, sem frieza, sem parecer que tanto fez quanto tanto faz. Naquele instante acontece uma mudança silenciosa. Você deixa de ser apenas mais uma profissional e passa a ser alguém que ela sente segurança em manter por perto. Saiba, massoterapeuta, sua cliente sabe como quase todo mundo reage a um cancelamento. Quando você reage de um jeito que ela nunca esperava, você deixa de disputar preço, horário e concorrência, você passa a ocupar um lugar na memória dela. Existe uma coisa interessante sobre o comportamento humano. A gente costuma valorizar muito mais aquilo que quase perdeu. É engraçado isso, né? A gente valoriza aquilo que quase perdeu do que aquilo que sempre esteve disponível. Pensa na sua própria vida. Alguma vez você quase perdeu um relacionamento importante, um emprego, uma oportunidade? Depois daquele susto, você passou a olhar aquilo com outros olhos, com mais cuidado, mais atenção, mais gratidão. É assim que a nossa mente funciona. E quando um cancelamento é conduzido de maneira certa, ele pode despertar exatamente esse tipo de percepção. A cliente começa a enxergar que não está apenas remarcando uma massagem. Ela quase abre mão de um cuidado que faz diferença na vida dela. E isso muda a forma como ela volta. Ela não retorna apenas porque encontrou outro horário. Ela retorna valorizando muito mais a experiência. Querida massoterapeuta, saiba que uma cliente que passa por um cancelamento bem conduzido não volta igual. Ela volta mais consciente, mais comprometida e muitas vezes mais fiel do que antes. Mas nada disso acontece por acaso. Tudo depende da resposta que você dá naquele momento. Ela não pode ser improvisada, não pode sair no impulso, porque uma boa resposta diante de um cancelamento precisa transmitir três coisas ao mesmo tempo. A primeira é acolhimento, a segunda é valor e a terceira é direção. A cliente precisa sentir que foi compreendida, precisa perceber que naquele horário tinha importância e precisa saber exatamente qual é o próximo passo. Parece simples. São poucas palavras, mas quando você aprende a fazer isso do jeito certo, aquele cancelamento que parecia um prejuízo vira o começo de uma relação muito mais forte. E uma cliente que talvez nunca mais voltasse decide ficar. Agora deixa eu te contar uma história que aconteceu de verdade. Você sabe que minha mãe é massoterapeuta há muitos anos, mais de 16 anos. E durante todo esse tempo teve uma coisa que sempre chamou a minha atenção. Não era só a qualidade das massagens que ela fazia. Era a forma como ela liderava com os momentos difíceis, os cancelamentos, as clientes que desapareciam por um tempo, os dias em que a agenda não saía como esperava, enquanto muita gente se frustrava. Ela parecia enxergar essas situações de outro jeito. E o mais curioso, eu praticamente nunca vi minha mãe perder uma cliente por causa de um cancelamento. Aquilo sempre me intrigou, até que um dia eu perguntei: mãe, quando uma cliente cancela em cima da hora, o que você faz? Ela nem pensou muito, sorriu e respondeu: Maicon, quando uma cliente cancela, ela acabou de me dar uma das maiores oportunidades que eu possa ter. Na hora eu fiquei sem entender. Oportunidade de quê? Ela olhou para mim e disse uma frase que nunca mais saiu da minha mente: de mostrar para a cliente que eu continuo me importando mesmo quando ela não está aqui. Naquele momento eu entendi que ela não enxergava um cancelamento como um fim de um atendimento. Ela enxergava o começo de uma nova conversa. Saiba, minha amiga, a maioria das massoterapeutas cuida da cliente durante a sessão. Minha mãe cuidava da cliente até quando a sessão não acontecia. E foi isso que construiu uma clientela que nunca precisou correr atrás. Depois dessa conversa, eu comecei a prestar atenção em tudo. Queria descobrir o que ela fazia de tão diferente, o cuidado que ela tinha. Eu queria saber. E sabe o que eu encontrei? Nada mirabolante, nada ensaiado, nada com cara de técnica. Era uma mensagem simples, curta, mas que carregava de uma coisa que é impossível fingir. Cuidado de verdade. Quando ela não respondia no automático, também não fazia de conta que o cancelamento não tinha mais importância. Ela mostrava que aquele horário fazia falta, mas acima de tudo mostrava que quem fazia falta era a cliente, sem culpa, sem cobrança, sem dramatizar, só deixando claro que ela era esperada. E aí acontecia uma
Coisa interessante, a cliente quase sempre respondia de volta. E junto com a resposta vinha a história por trás do cancelamento. Minha filha ficou doente, o trabalho virou uma correria, hoje eu realmente não consegui. Minha mãe ouvia, respondia com empatia, conversava. E quando a conversa terminava, na maioria das vezes a cliente já tinha reagendado. Não porque alguém pressionou, mas porque ela queria voltar. Naqueles poucos minutos de conversa, ela tinha sentido algo raro. Ela percebeu que não era apenas um horário na agenda, era alguém que realmente se importava com ela. E foi ali que eu entendi uma coisa. Existem técnicas que relaxam o corpo, mas é o cuidado que cria a lealdade. A fidelização não nasce quando a cliente está deitada na maca. Ela nasce nos pequenos momentos em que ela percebe que continua sendo importante, mesmo quando não está pagando por uma sessão. Ela não é só mais uma sessão na cabeça dela. E com o tempo comecei a enxergar um padrão na forma como minha mãe respondia. Sem perceber, ela seguia sempre a mesma estrutura. Primeiro vinha um acolhimento, ela nunca respondia com frieza, mas também nunca tratava o cancelamento como se não tivesse importância. Ela encontrava um equilíbrio, a cliente se sentia compreendida e, ao mesmo tempo, percebia que aquele compromisso tinha valor. Depois vinha a valorização do processo. Ela lembrava a cliente de maneira natural, porque a continuidade fazia diferença. Não era para gerar medo, era para reforçar o cuidado, para mostrar que cada sessão fazia parte de uma construção. E por último, vinha o próximo passo. Ela nunca encerrava a conversa no vazio. Em vez de dizer, quando quiser remarcar, é só me chamar. Ela facilitava a decisão. Que tal quinta-feira, no mesmo horário? Hã? Uma pergunta simples, mas poderosa. Porque quando a próxima decisão já está pronta, dizer sim fica muito mais fácil. Saiba, minha amiga, acolher sem mostrar valor vira só gentileza. Mostrar valor sem acolher vira distância. E quando nenhum dos dois leva a uma ação concreta, tudo termina em uma conversa bonita, que nunca virá um novo atendimento. Foi observando a minha mãe agir dessa forma que eu entendi uma coisa que mudou completamente a maneira como eu enxergava os cancelamentos de massagem. O cancelamento não revela apenas o compromisso da cliente, ele revela o tipo de profissional que você escolhe ser. É justamente quando a sessão não acontece que você tem a oportunidade de mostrar que o seu cuidado vai muito além da máquina, que você enxerga a cliente como uma pessoa, não como um horário vazio, não como um pagamento que deixou de entrar, como alguém que merece atenção. E quando ela sente isso de verdade, ela não volta porque ficou com medo de vez ou de cancelar outra vez. Ela volta porque não quer perder alguém que faz ela se sentir cuidada, mesmo nos dias que tudo saiu do planejado. Agora eu preciso derrubar algumas crenças que podem estar travando você. Porque quando o assunto é cancelamento, a nossa mente costuma encontrar histórias que parecem verdade, mas acabam fazendo a gente tomar as piores decisões, as piores atitudes. E antes de falar sobre o que fazer, eu preciso conversar sobre isso com você, com carinho, mas também com autoridade e sinceridade. A primeira crença é essa: se eu cobrar uma taxa de cancelamento, vou perder minhas clientes? Eu escuto isso o tempo todo. Essa é uma das principais dúvidas dos massoterapeutas. E faz sentido sentir esse medo. Você não quer parecer dura, não quer passar a impressão de que só pensa em dinheiro, muito menos afastar uma cliente por causa de uma regra. Mas agora olha a situação por outro ângulo. O que acontece quando não existe nenhuma regra? A cliente aprende, mesmo sem perceber, que pode cancelar a qualquer momento, que não existe nenhum impacto, que sempre vai ter outro horário esperando por ela. E aos poucos isso vira um padrão. Hoje ela cancela uma vez, depois outra, depois cancela de novo. E quando você percebe, sua agenda já não tem mais previsibilidade que deveria ter. Cada cancelamento deixa um espaço difícil de preencher. Cada espaço vazio vira um faturamento que não entrou. E mais do que isso, vai deixando um desgaste silencioso na massoterapeuta. Aquele cansaço de nunca saber se o dia realmente vai acontecer como foi planejado. Quando você não protege o próprio tempo, ensina as pessoas a não protegerem também. O respeito da cliente pelo seu horário começa no respeito que você demonstra pelo seu próprio trabalho. Agora tem um detalhe importante: ter uma política de cancelamento não significa ser fria, não significa transformar
seu atendimento em um monte de regras. Tudo depende da forma como você apresenta isso. Quando a cliente entende que essa política existe porque você organiza a sua agenda, reserva aquele horário exclusivamente para ela e quer oferecer um atendimento de qualidade, a conversa muda completamente. Ela deixa de enxergar uma punição e passa a enxergar profissionalismo. A segunda crença é uma das mais perigosas. Se eu mostrar que fiquei chateada, vou parecer grossa. E aí acontece que muita massoterapeuta faz. Ela sorri por fora e engole tudo por dentro e responde, tudo bem, e coloca um coraçãozinho. Mesmo quando na verdade não está tudo bem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as pessoas não percebem quando alguém está escondendo o que realmente sente? Percebem. Talvez não consigam explicar o motivo, mas sentem. Porque a autenticidade tem um peso que nenhuma frase pronta consegue imitar. Quando a cliente percebe que você está apenas fingindo, alguma coisa na confiança diminui. Não porque você ficou chateada, mas porque deixou de ser verdadeira. Ser profissional não significa esconder o que importa. Significa comunicar o que sente com respeito. Porque sinceridade aproxima muito mais do que uma simpatia que não é real. Mas atenção, ser sincera não é fazer a cliente se sentir culpada. Não é responder atravessado, não é transformar o cancelamento em um problema maior do que ele é. É só comunicar que aquele encontro tinha importância. Percebe a diferença entre essas duas frases? Que pena que você não conseguiu vir e senti sua falta hoje. Eu já tinha preparado tudo pensando no nosso atendimento. As duas dizem praticamente a mesma coisa, mas a segunda faz a cliente imaginar a cena. Ela consegue visualizar você esperando por ela. Ela percebe que aquele horário não era apenas mais um espaço na agenda, era um compromisso reservado especialmente para ela. E essa percepção desperta responsabilidade, não pelo medo, mas pelo vínculo criado. Existe uma enorme diferença entre informar que sentiu falta e fazer a cliente sentir que fez falta. E essa emoção que transforma um simples atendimento em uma relação de confiança. Agora vem a terceira crença, talvez a mais comum de todas. Cancelamento faz parte. Não tem muito o que fazer. E sim, cancelamento sempre vão existir. Nenhuma agenda é perfeita. Só que existe uma diferença enorme entre eles acontecer de vez em quando e acontecer toda semana, todo dia. Repara numa coisa. Existem massoterapeutas que convivem com cancelamento o tempo inteiro. Já outras quase nunca passam por isso. Será que é sorte? Será que elas encontraram clientes melhores? Na maioria das vezes, minha amiga, não. A diferença está na relação que construíram com seus clientes. Quando uma cliente entende o valor do seu trabalho, ela pensa duas vezes antes de cancelar. Quando ela percebe o quanto aquela sessão faz bem, ela faz o possível para manter o compromisso. E quando realmente precisa cancelar, ela faz isso com respeito. Porque ela sabe que existe alguém do outro lado. Alguém esperando para atender ela. Cancelamentos constantes raramente são apenas um problema de agenda. Muitas vezes, eles revelam que a cliente ainda não criou um compromisso emocional, um processo. E compromisso não nasce por acaso, ele é construído. É exatamente isso que é o nível 3. Isso que o nível 3 ensina. Construir uma relação que vai muito além da técnica, uma relação que cresce em cada atendimento, em cada mensagem, em cada resposta, em cada pequeno contato, até chegar ao ponto em que a cliente deixa de enxergar você como alguém que só faz massagem e começa a enxergar como o profissional que acompanha o bem-estar dela. É muito diferente de dar somente uma massagem. Quando isso acontece, o compromisso muda de nível. Ela não mantém as sessões porque tem que ir. Ela mantém porque não quer perder aquilo que faz muita diferença na vida dela. E você, minha amiga, faz diferença na vida da sua cliente. Só que ela tem que saber disso. E é nesse momento que a fidelização deixa de ser uma meta e passa a ser uma consequência. Agora vamos para a parte que você veio buscar, a parte prática. O que fazer então? Fala para mim, Michael, o que fazer? O que responder? Palavra por palavra, porque entender teoria é importante, mas quando o celular vibra com uma mensagem de cancelamento, não é a teoria que aparece na sua cabeça, é o impulso, é a vontade de responder de qualquer forma. E se você não souber exatamente como agir, acaba respondendo do jeito que você sempre respondeu. Então preste atenção nisso. A mensagem chega, você lê, respira e faz uma coisa que parece simples, mas muda completamente o rumo daquela conversa. Você não responde na emoção e também não responde no automático. Você faz uma pausa, 2 segundos, só 2 segundos. E nesse pequeno intervalo, lembre de uma única coisa. Esse cliente importa para mim. E essa conversa pode fortalecer a nossa relação.
Pronto, agora você está preparada para responder. Os 2 segundos entre ler a mensagem e responder pode valer mais para a fidelização da sua cliente do que 1 hora inteira de atendimento, porque ali você escolhe agir por impulso ou construir um vínculo. A resposta que eu gosto de usar tem 3 pilares. Ela não parece um roteiro, não parece uma mensagem copiada, famoso copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Parece exatamente o que deve parecer. Uma conversa entre 2 pessoas que se respeitam. O primeiro pilar é o acolhimento, mas um acolhimento de verdade. Não falso, não aquele famoso tudo bem, sem problema. Você pode escrever até algo como: oi, fulana, espero que esteja tudo bem contigo, com você. Senti sua falta hoje. Percebe a diferença? Você não está cobrando. Você não está fingindo que nada aconteceu. Você só mostrou, ou melhor, você só mostra que ela foi esperada. E isso muda completamente o tom da conversa. O segundo pilar é lembrar que a cliente, lembrar do processo que vocês estão construindo juntas. Algo como: a gente estava num momento muito importante do tratamento. E eu estava feliz com a forma como o seu corpo vinha respondendo nas últimas sessões. Olha o que acontece aqui. Você tira o foco da sessão perdida e coloca o foco no resultado que ela deseja alcançar. Ela deseja, ou melhor, ela deixa de enxergar aquele encontro como uma massagem isolada e passa a perceber que existe uma caminhada acontecendo. Uma sessão faz parte da outra, cada atendimento prepara o próximo. E quando ela entender isso, cancelar deixa de parecer uma decisão sem importância. Ou seja, gera um impacto, tem importância. É diferente. Quem enxerga cada sessão como uma etapa da própria transformação dificilmente cancela por impulso, porque entende que não está adiando uma massagem, está adiando o próprio resultado, o próprio bem-estar. O terceiro pilar é o próximo passo. Esse detalhe faz muita diferença. Nunca termine a conversa deixando tudo em aberto. Por quê? Quando não existe uma data, a rotina ocupa o espaço. E aquilo que ficou para depois, muitas vezes, nunca acontece. E muitas vezes você acaba perdendo o cliente por causa disso. Em vez de dizer: depois me chama para remarcar, experimente algo como: tem um horário na quinta-feira, no mesmo horário de hoje. Posso deixar reservado para você? Percebe como fica muito mais fácil responder? Você elimina o esforço da decisão. Tudo o que a cliente precisa fazer é dizer sim. Apenas isso. Você vai buscar o sim dela. Quando você junta esses 3 pilares, a mensagem fica mais ou menos assim: oi, fulana. Espero que esteja tudo bem contigo. Senti sua falta hoje. A gente estava num momento muito importante do tratamento e fiquei feliz com a evolução que você vinha tendo. Tem um horário na quinta-feira, no mesmo horário de hoje. Posso reservar para você? São poucas linhas. Você escreve isso em menos de 1 minuto. Mas o efeito dessa mensagem pode permanecer por muito tempo. Porque ela faz a cliente sentir que existe alguém acompanhando o processo dela. Não apenas preenchendo o horário na agenda. Uma boa resposta ao cancelamento faz 3 coisas ao mesmo tempo. Acolhe a cliente, reforça o valor do processo e facilita o próximo passo. Quando esses 3 elementos aparecem junto, a chance de fidelização aumenta de forma impressionante. Agora tem um detalhe que muita gente esquece: nem todo cancelamento é igual. É por isso que nem toda resposta deve ser igual ao massoterapeuta. Existe a cliente que avisa com antecedência, e existe a cliente que cancela em cima da hora, e existe aquela que simplesmente desaparece. Nem responde, some do mapa, nem avisa. Cada situação pede uma abordagem diferente. Quando ela avisa com antecedência, você reconhece esse cuidado, agradece por ela ter avisado. Reforça a importância da continuidade e já oferece uma nova data. Quando o cancelamento acontece em cima da hora, a conversa ganha um pouco mais de profundidade, sem culpa, sem cobrança, mas deixando claro que aquele momento já estava preparado especialmente para ela. Era o momento dela, minha amiga. Agora, quando a cliente simplesmente some, a história muda completamente. Porque na maioria das vezes o problema já não é apenas o cancelamento. É um vínculo que começou a enfraquecer. E recuperar esse vínculo exige uma estratégia diferente. É justamente sobre isso que eu quero te mostrar agora. Agora deixa eu te mostrar como tudo isso acontece na vida real. Porque teoria é importante, mas é nas histórias que a gente realmente entende. E eu tenho quase certeza de que você vai se enxergar em pelo menos uma delas. Imagina 2 massoterapeutas. Vamos chamar uma de Ana e a outra de Carla. Nomes fictícios, mas situações que são comuns, ou melhor, são mais comuns do que você imagina. As duas receberam exatamente o mesmo tipo de
de mensagem 2 horas antes do atendimento. Oi, não vão conseguir ir, me desculpa. A mesma situação. A diferença veio na resposta. Ana leu a mensagem, sentiu aquele aperto, ficou chateada porque ela contava com aquele dinheiro. Contava com o valor que ia receber. Respirou fundo e respondeu. Respirou fundo e respondeu. Tudo bem, quando quiser remarcar é só chamar. E botou um coraçãozinho. Ela fez o que achou mais educado. O famoso básico, feijão com arroz. Não queria parecer grossa. Não queria criar desconforto. Então escondeu o que realmente estava sentindo. A cliente agradeceu e a conversa terminou ali. Os dias passaram, nenhum reagendamento. Na semana seguinte, Ana mandou outra mensagem. Oi, quer marcar uma nova sessão? Está disponível? A resposta veio. Vou ver aqui e te aviso. E esse aviso nunca chegou. Ana não perdeu a cliente porque respondeu errada. Ela perdeu porque respondeu de um jeito que poderia ter enviado por qualquer pessoa. E esse jeito nada marcou, nada criou conexão. Agora, olha o jeito que a Carla respondeu. Ela recebeu exatamente a mesma mensagem. Também ficou chateada. Só que, antes de responder, fez aqueles 2 segundos de pausa, pensou naquele cliente, lembrou das conversas que eles tinham tido, lembrou da tensão constante no pescoço, lembrou da felicidade da cliente ao receber, que já conseguia virar a cabeça sem dor. Então respondeu: Oi fulana, senti sua falta hoje. A gente estava vivendo um momento muito bonito do seu tratamento. Eu estava muito feliz com a evolução do seu pescoço nas últimas sessões. Obrigada por avisar. Tem um horário na quinta-feira, no mesmo horário de hoje. Posso reservar para você? A resposta não veio na hora. Demorou alguns minutos, mas veio. Nossa, pode sim, quinta-feira está perfeito. E obrigada pelo carinho. Percebe a diferença? Carla não escreveu um texto enorme, um textão. Não usou palavras difíceis. Ela simplesmente mostrou que lembrava daquela cliente. Não da agenda, da pessoa. Do problema da pessoa. Ela falou do pescoço, da evolução, do caminho que estava construindo junto. Naquele instante, a cliente percebeu uma coisa. Ela não era apenas mais um atendimento. Mesmo que inconscientemente ela já percebeu isso. Ela era alguém que estava sendo acompanhada. Isso muda tudo. O cancelamento foi igual para as duas. O cancelamento foi igual para as duas. O sentimento também. A diferença foi que Ana respondeu pensando na situação, Carla respondeu pensando na cliente. E isso que transforma uma conversa comum em fidelização. Agora vamos para a situação que mais costuma mexer, ainda mais com a cabeça da massoterapeuta. A cliente que simplesmente desapareceu. Não cancela, não avisa, não responde. Você olha o horário, espera mais alguns minutos, nada. Aí começa aqueles pensamentos, né? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela já procurou outra profissional? Já me trocou por outra massoterapeuta? Será que eu fiz algo errado? E junto com essas perguntas aparece outra dúvida. Será que eu mando mensagem? Ou será que se eu mandar eu vou parecer que estou correndo atrás? Por causa desse medo, muitos massoterapeutas escolhem o silêncio, espera, dá mais alguns dias, depois mais uma semana, e quando percebe, o vínculo já se esfriou completamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mandar mensagem para uma cliente que sumiu não demonstra desespero, demonstra presença. O problema nunca foi mandar mensagem, o problema é a intenção por trás dela. Existe uma enorme diferença entre perguntar por que sua agenda ficou vazia e perguntar por que a agenda daquela pessoa, ou melhor, porque aquela pessoa veio à sua mente. Olha essas duas mensagens. Oi, tudo bem? Faz tempo que você não vem. Quer agendar uma sessão? Agora compara com essa. Oi, fulana, lembrei de você hoje e fiquei pensando em como anda a sua coluna. Como você está? Percebeu a diferença? Percebe? Na primeira, o centro da conversa é o atendimento. Na segunda, é a cliente. E as pessoas percebem essa diferença. Quando alguém sente que foi lembrado como pessoa, a resposta muda completamente. Quem desapareceu da agenda não quer receber um lembrete de horário. Quer sentir que continua sendo importante. E é isso que faz alguém voltar. Na maioria das vezes, quando essa mensagem chega, a cliente responde. A cliente responde. E quase sempre existe uma história por trás do silêncio. A rotina ficou pesada, sei lá, o dinheiro apertou, alguém da família precisou de atenção, a saúde saiu do eixo, a vida aconteceu. E naquele momento, seu papel não é julgar, é ouvir com calma, com empatia, sem transformar a conversa em uma tentativa desesperada de vender uma sessão. Depois de ouvir, basta deixar uma porta aberta. Algo simples. Fico feliz de saber de você. Quando as coisas se organizarem, me chama. Vou adorar continuar cuidando de você. Sem pressão, tranquilo. Você viu a diferença? Sem insistência, sabe? Sem fazer a cliente se sentir obrigada. Porque quem se sente acolhida volta por escolha. E quando esse dia chegar, é muito provável que o primeiro nome que venha na cabeça dela seja o seu. Agora eu preciso falar sobre
um assunto que muita massoterapeuta evita. E não é porque ela não entende a importância, é porque ela tem medo. Medo de parecer rígida, medo de afastar cliente, medo de ouvir que está pensando só em dinheiro. Então ela prefere não tocar no assunto. Só que esse silêncio acaba custando muito caro. Eu estou falando de uma política de cancelamento clara. É mais importante do que isso é saber comunicar essa política com tranquilidade, sem pedir desculpas por existir, sem começar a conversa com aquele famoso "eu nem gosto de falar isso, mas..." Porque deixa eu te lembrar de uma coisa. Pensa nos profissionais que você mais respeita. Seu dentista, sua médica, sua cabeleireira, todos eles têm regras de funcionamento. E isso nunca fez você pensar menos dele. Pelo contrário, você sente mais segurança, porque quem organiza o próprio trabalho transmite profissionalismo. E quem valoriza o próprio tempo ensina as pessoas a fazerem o mesmo. Quando você não protege o seu tempo, ninguém aprende a protegê-lo por você. O respeito da cliente começa no respeito que você demonstra pelo seu próprio trabalho. Mas existe um detalhe que muda completamente essa conversa. Política de cancelamento não é castigo, não é uma ameaça, não é uma forma de fazer a cliente se sentir culpada. Ele existe para cuidar da relação, da sua e da cliente também. Pensa comigo, quando alguém agenda um horário com você, aquele espaço deixa de ser apenas um horário na agenda. Você começa a se preparar, organizar o ambiente, se lembra do que trabalharam na sessão anterior, pensa nas dores que ela comentou, às vezes pesquisa alguma técnica, planeja aquele atendimento. Ou seja, você já começou a cuidar daquela cliente antes mesmo dela chegar. Quando o cancelamento acontece em cima da hora, não é só uma sessão que deixa de existir. Todo esse preparo também fica sem destino. E aquele horário dificilmente será preenchido de última hora. A maioria das clientes nunca parou para pensar nisso. Não porque elas sejam egoístas, mas porque ninguém mostrou esse outro lado. E quando você explica isso com respeito, a forma como elas enxergam o compromisso muda. Muitas clientes não imaginam tudo o que acontece antes de um atendimento. Quando elas entendem que o cuidado começa muito antes da sessão, passam a respeitar muito mais o horário que reservaram. Então, como apresentar essa política? Não como uma folha cheia de regras, nem como um discurso engessado. Apresente como uma conversa daquelas que fortalecem a confiança. Algo simples como: quero te explicar rapidinho como funciona o meu atendimento, porque gosto que a gente construa essa relação com transparência desde o começo. Percebe? Você não está impondo nada, está convidando a cliente para fazer parte da forma como você trabalha. Depois você pode dizer, quando você agenda comigo, aquele horário fica reservado exclusivamente para você. Eu preparo tudo pensando no que o seu corpo precisa e no momento que estamos vivendo um tratamento. Agora ela consegue enxergar o que acontece antes da sessão. E então vem a política. Por isso, se algum imprevisto acontecer, eu só peço que você me avise pelo menos 24 horas, ou 2 horas, ou 4 horas, você decide. Com antecedência, antes que eu consiga reorganizar minha agenda e nenhum de nós sai prejudicado. E termina com uma frase que muda completamente o tom da conversa. Imprevistos fazem parte da vida. Eu só queria que você soubesse que o seu horário é importante para mim. Percebeu a diferença? Você não está cobrando. Você está pedindo para avisar com antecedência. Está mostrando cuidado. Está dizendo com outras palavras. Esse espaço foi preparado especialmente para você. Sabe, minha amiga, que isso não está sendo escrito em pedra. Você pode fazer essa regra do jeito que você quiser. Mas uma regra imposta cria resistência. Uma regra explicada à comunidade cria respeito. As pessoas não rejeitam limites. Elas rejeitam os limites que não fazem sentido. Quando essa conversa acontece logo no começo da relação, uma coisa interessante acontece. As clientes passam a cancelar menos, não porque têm medo de uma taxa, mas porque entenderam que o valor daquele compromisso é muito grande. Agora ela sabe que existe alguém do outro lado, alguém que se prepara, alguém que se dá para atender alguém com amor, que reservou aquele tempo, que estava esperando por elas. E é muito mais difícil cancelar alguém quando você percebe o cuidado que existe por trás, tem valor naquilo. E quando o imprevisto realmente acontece, porque ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, isso é normal. Mas você já tem tudo o que precisa. Você acolhe, relembra o valor do processo, oferece um próximo passo e conduz conversa com tranquilidade de quem sabe que o próprio tempo merece respeito. No fim das contas, a forma como você lida com o cancelamento revela muito mais do que a maneira como organiza a agenda. Essa forma revela o tipo de profissional que você escolheu ser. A profissional que aceita qualquer situação por medo de perder cliente. Ou a profissional que constrói relações baseadas em respeito, cuidado e compromisso dos dois lados. Porque fidelização nunca nasce da falta de limite. Ela nasce
quando existe carinho suficiente para acolher e maturidade suficiente para proteger aquilo que vocês estão construindo juntas. Agora eu quero que você imagine uma cena. Daqui a alguns meses, seu celular vibra, você olha a tela, é uma mensagem de um cancelamento. Você não esperava por aquilo. Só que dessa vez acontece uma coisa diferente. Você sabe lidar, o coração não acelera mais. Você não sente aquele aperto no estômago. Você não fica olhando para a tela pensando no que responder. Como reagir àquilo? Você simplesmente respira e sorri, porque sabe exatamente o que fazer. Você entende que aquela mensagem não é necessariamente o começo de um problema. Ela pode ser o começo de uma conversa que fortalece ainda mais a relação com aquela cliente. Uma conversa que faz ela se sentir acolhida, compreendida e, ao mesmo tempo, lembrar do valor do caminho que vocês estão construindo juntos. Ela não volta porque ficou com medo de cancelar outra vez. Ela volta porque percebeu o quanto faz bem estar ali. Quanto ela é importante para ti, massoterapeuta. Quando você aprende a transformar um cancelamento em um momento de conexão, ele deixa de parecer uma ameaça e passa a ser uma oportunidade que a maioria das profissionais nem percebe. Agora amplia essa imagem. Pensa na sua agenda. Alguns meses depois, os cancelamentos começaram a diminuir. Não porque você ficou mais rígida, nem porque passou a cobrar mais, mas porque as suas clientes começaram a enxergar o seu trabalho de outra forma. Elas entenderam que não estavam comprando apenas uma mensagem, estavam vivendo um processo, percebendo um cuidado, ou melhor, recebendo um cuidado, criando um compromisso consigo mesma. E isso muda completamente a maneira como elas tratam cada horário reservado. Quando chega o fim do mês, você abre a agenda e percebe uma diferença. Ela está mais cheia. Não porque você encontrou dezenas de clientes novos, mas porque aquelas que já confiam em você continuam voltando. Faltaram menos, cancelaram menos, se comprometeram mais. E isso faz toda a diferença. Saiba que uma agenda cheia não nasce apenas de conquistar de novos clientes. Ela nasce principalmente da decisão das clientes que você já tem de continuar voltando. E você é responsável por isso. Mas eu sei que talvez exista uma pergunta passando pela sua cabeça agora. Michael, e aquelas clientes que cancelam toda hora? Será que isso realmente funciona com elas? Essa é uma dúvida justa e a resposta é depende. Porque existe dois tipos de clientes. Existe aquela que cancela porque ainda não criou um vínculo forte com o processo. Ela ainda não percebeu o quanto aquele cuidado faz diferença. Ainda não transformou as sessões em prioridade com essa cliente. Existe muito mais espaço para mudança. Quando você aplica tudo que aprendeu aqui com consistência e paciência, a relação amadurece e muitas vezes ela passa a agir de um jeito completamente diferente. Mas existe um segundo tipo, a cliente que cancela repetidamente. Some, volta, depois some de novo, desaparece completamente de uma vez, nunca assume um compromisso verdadeiro com o próprio tratamento. Nesses casos, o melhor caminho não é insistir, é conversar com respeito, com honestidade. Algo como: fulana, percebi que tem sido difícil para você manter uma frequência nas sessões. Eu entendo que a rotina muda e os imprevistos acontecem, mas queria saber se existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, ou se talvez eu realmente não seja o melhor momento para continuar. Percebe a diferença? Você não acusa, não cobra. Você abre espaço para uma conversa sincera. Cuidar também é saber reconhecer quando alguém não está pronto para viver o processo que você oferece. Nem toda relação precisa ser forçada para dar certo. Essa conversa costuma levar a dois caminhos. Ou a cliente desperta, percebe que está tratando aquele compromisso com menos importâncias do que deveria, ter e decide mudar. Ou ela entende que realmente não consegue assumir esse compromisso agora. E está tudo bem, porque quando uma relação termina com respeito, ela continua deixando portas abertas. E sabe o que normalmente acontece quando você deixa de insistir em um espaço que nunca era valorizado? Esse espaço acaba sendo ocupado por alguém que estava esperando uma oportunidade. Uma cliente que chega, comprometida, ou coisas melhores que vão vir, que valorizam o seu tempo, pessoas que valorizam o seu serviço, ou faz questão de comparecer, que transforma aquele horário em uma parceria de longo prazo. Insistir em quem nunca valoriza o seu trabalho pode impedir que outra pessoa encontre exatamente o cuidado que estava procurando. Uma agenda cheia também é feita das escolhas que você faz. Quando sua agenda começa a ser formada por clientes assim, é maravilhoso demais. Clientes que aparecem, que te pagam bem, valorizam o seu trabalho, sabe? Você chega a trabalhar com mais energia, com mais força, que se comprometem, tudo muda. Sabe essa sensação? Você acorda até mais leve. Clientes que não te suga, não suga sua energia. O clima do seu dia muda. A tranquilidade com que você trabalha muda. A forma como você enxerga a profissão muda. Você passa a amar a sua profissão. Você deixa de viver apagando incêndios. Deixa de trabalhar
Deixe de trabalhar com medo do próximo cancelamento e comece a construir algo muito mais sólido. Uma clientela que confia em você, que volta, que indica, que sustenta a sua agenda mês após mês. E junto com ela vem a previsibilidade, a estabilidade e a paz de saber que você não precisa correr atrás de cliente o tempo todo, porque elas escolheram continuar caminhando do seu lado. Eu quero terminar esse vídeo de um jeito diferente. Não fazendo um resumo, nem repetindo tudo o que eu falei até aqui. Eu quero terminar com uma pergunta. Uma pergunta que, sinceramente, eu espero que continue na sua cabeça. Depois que este vídeo acabar, quantas clientes você já perdeu sem perceber? Não estou falando das que disseram que nunca mais voltariam. Estou falando daquelas que cancelaram uma vez, depois cancelaram outra, começaram a demorar para responder, até que um dia o silêncio tomou conta de tudo. E quando você percebeu, já fazia meses que elas tinham desaparecido. Agora pensa nessas mulheres, cada uma delas tinha uma história, uma rotina pesada, um problema, uma dor no corpo, uma dor na alma. E em algum momento encontrou em você um lugar para respirar. Mas aos poucos, essa conexão foi se desfazendo. Não porque você fosse uma profissional ruim, não porque sua técnica não funcionasse, mas porque em algum ponto do caminho o vínculo ficou mais fraco e ninguém percebeu isso. Enquanto ainda dava tempo de fortalecer, quase nenhum cliente vai embora de uma vez. Ela vai se afastando aos poucos. É justamente nesses pequenos momentos que a fidelização decide se continua viva ou se termina em silêncio. Mas eu não estou te dizendo isso para olhar para trás. Estou te dizendo para olhar para frente, que a partir de hoje tudo muda. Você não enxerga mais um cancelamento da mesma forma. Agora você sabe que aquela mensagem não precisa significar perda. Ela pode ser o começo de uma nova conversa, um novo cliente fidelizado, um novo vínculo, de uma aproximação, de um vínculo ainda mais forte. Você já sabe que existe um jeito de acolher, sem diminuir o valor do seu trabalho, de mostrar empatia, sem abrir mão da sua autoridade. E quando você começar a fazer isso, uma mudança silenciosa acontece. Primeiro quase imperceptível, depois impossível de ignorar. As clientes começam a remarcar mais rápido, os cancelamentos diminuem, as conversas ficam mais próximas. E sem perceber, você deixa de correr atrás de clientes, porque elas escolhem, ou melhor, elas escolhem continuar caminhando com você. Fidelização não acontece quando a cliente diz que adora a sessão. Ela acontece quando ela sente que encontrou uma profissional que realmente se importa com ela. Então imagine essa cena. É segunda de manhã, você abre a agenda e ela está cheia, mas não cheia de pessoas diferentes todos os dias. Cheia dos mesmos nomes. Mulheres que voltam, que pagam bem, que valorizam o seu trabalho, que confiam, que indicam uma agenda autossustentável. Já reservaram o próximo horário antes mesmo de terminar a sessão anterior. E pela primeira vez, em algum momento, você não sente aquela ansiedade de todo começo do mês. Não fica fazendo conta para saber se vai fechar as despesas ou não. Porque existe previsibilidade, existe estabilidade, existe paz. Você sabe que aquelas clientes estarão ali, não por obrigação, mas porque escolheram permanecer. Saiba, meu amigo, uma agenda cheia de clientes fiéis não é construída em grandes momentos. Ela é construída nas pequenas conversas que quase ninguém valoriza. Antes de a gente se despedir, quero te fazer um convite. Hoje, ainda hoje, pense em uma cliente que cancelou recentemente. Em vez de mandar uma mensagem tentando vender uma sessão, manda uma mensagem perguntando como ela está. Lembra de alguma coisa específica que você estava falando ou que estava trabalhando juntas? Mostra que você lembrou dela. Não da agenda, não do dinheiro, não do valor, dela. Depois reserva alguns minutos para escrever sua política de cancelamento, não como uma lista de regras, mas como uma demonstração de respeito pelo seu trabalho e pelo tempo da sua cliente. E quando chegar o próximo cancelamento, porque ela vai chegar, ou melhor, porque esse cancelamento vai chegar, não responda imediatamente. Respira, espera 2 segundos e lembra de tudo o que conversamos hoje. Tintim por tintim. Primeiro acolha, depois reforce o valor do progresso ou do processo da evolução e conduza ao próximo passo, sim, humano, certeiro e verdadeiro. Saiba, cada cancelamento pode parecer apenas uma mensagem no celular, mas para quem sabe conduzir esse momento, ele pode ser o começo de uma cliente que nunca mais vai querer sair da sua agenda. Antes de ir, eu preciso te dizer uma coisa, uma última coisa. Você escolheu uma profissão que vai muito além de aliviar dores musculares. Todos os dias, mulheres chegam até você carregando peso no corpo, na mente, na rotina, na alma. E por alguns instantes, elas encontram um lugar onde pode simplesmente descansar. Isso não é pouca coisa, minha amiga. É um privilégio.
Não ache que você só dá uma massagem, só coça as costas de uma pessoa. Não. É também uma responsabilidade, energia. Tem muito poder nisso. Por isso, não aceite construir uma carreira baseada em insegurança, medos. Você merece uma agenda cheia. Você merece muito mais. Você é uma profissional que cura as pessoas com as mãos. Você merece clientes que aparecem, que respeitam o seu tempo, que valorizam o seu cuidado, que indicam o seu trabalho, porque acreditam nele. E tudo isso começa muito antes da próxima sessão. Começa na forma como você responde quando as coisas não saem como planejado. Porque é nos momentos difíceis que as relações verdadeiras são construídas. Um cancelamento de cada vez, uma conversa de cada vez, uma cliente de cada vez, até o dia que você olha para a sua agenda e percebe que ela já não é mais. Saiba, minha amiga, que você é especial. Nunca duvide disso. Você merece muito mais. Você merece todo o amor do mundo. Porque você cura, você dá a elas a chance de acordar mais felizes, mais renovadas, revigoradas. Então, tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, comente, curta, indique para suas amigas massoterapeutas. Muito obrigado.